Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, discordou da posição do STF, que formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal nesta terça-feira. O senador é autor de uma PEC que proíbe o porte de qualquer tipo de droga e afirmou que a decisão da Suprema Corte é uma invasão à competência do Legislativo. Para ele, esse tipo de descriminalização só poderia ocorrer por meio do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Pacheco ainda adicionou que o julgamento invade a competência técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. E há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional.